Olá, bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus Templo Central Expedicionários. Você sabia que nós temos várias plataformas virtuais de comunicação? Você pode nos encontrar no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Para acompanhar nossa programação online, fica ligado. Toda segunda-feira tem Círculo de Oração, através do Google Meet, às 6 da noite. Às quintas, acontece o nosso culto de doutrina, a partir das 7h30 da noite, com transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Domingo, a programação começa com a Escola Bíblica, às 9 horas, também na plataforma Google Meet. A partir das 10 horas, tem Drive-Thru da Expedic em ação. Você pode deixar na igreja doações para ajudar famílias carentes e nem precisar sair do carro. E às 6 horas, acontece nosso culto de celebração, com transmissão também ao vivo no YouTube. Você é nosso convidado, então participa das atividades com a gente, segue nossas redes sociais e compartilha esse conteúdo. Assembleia de Deus Templo Central em Avenida dos Expedicionários. A nossa missão é amar, acolher e servir. Aleluia, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor com o número 63 da harpa. Você pode abrir a sua harpa na sua casa, onde você estiver, e louvar ao Senhor juntamente conosco. Eis-me achamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois com zelo com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Nos marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer, o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim, cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar, ó sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim, cantai,
marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa noite nós estamos aqui celebrantes, agradecendo ao nosso Deus por seu amor e misericórdia. Aqui nós estamos prontos a ouvir a preciosa palavra de Deus muito em breve. Estará ministrando hoje a palavra de Deus nosso querido amigo Márcio, um expositor da palavra da nossa comunidade, e sem dúvida Deus estará utilizando o seu servo como instrumento seu, a falar aos nossos corações verdades que nascem do desejo de Deus, que Ele seja voz de Deus aos nossos corações hoje. Então esteja aí em intercessão, orando pelo nosso querido irmão Márcio, para que a mão do Senhor e a sombra do Senhor possa conduzi-lo nesta ministração. Nesse momento nós vamos recolher dízimos e ofertas. Eu gostaria de, reconhecendo a nossa necessidade, pedir aos irmãos que continuem intercedendo, orando, por todas as famílias afetadas por esse processo pandêmico, por todos os dramas que as famílias que perdem os seus entes queridos estão enfrentando, tudo aquilo que é motivo de oração no nosso relógio de oração local. Por favor, irmãos, continuemos intercedendo, orando, como sentinelas de Deus a serem usados para a sua glória, tá bom? Vamos ofertar dízimos e ofertas, e enquanto recolhemos, cantamos e celebramos a Deus também com as nossas finanças. Aos ministros de louvores, mais um louvor, e nós estaremos após este louvor já ouvindo a preciosa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Aleluia. Que o Senhor possa falar com você através dessa canção. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre vou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre vou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre vou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre vou. E ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e a
terra tremar, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou e ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar em ti. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor por mim, não me guio por vista. Alegre vou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, Ele é fiel, não me guio por vista. Alegre vou. Amém. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, cultuando a Deus. E nessa noite eu me sinto honrado pelo convite do pastor e uma grande responsabilidade. Mas estamos aqui para fazer a obra de Deus e servir ao Senhor, e ser útil na obra, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração, porque Deus é gracioso e maravilhoso. Eu queria ler Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 9. E queria que você, na sua casa, abrisse a sua Bíblia, pegasse o seu celular, senta com a família aí, para um pouquinho e escute o que Deus vai falar para você através da palavra. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, um rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se acharam um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias dos reis, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai querido, nessa noite, Senhor, me coloco diante das Tuas mãos, coloco a minha vida, Senhor, e Te peço, ó Senhor, Espírito de Deus, que o Senhor agora possa capacitar o meu coração, que
possa, Deus, me usar, Senhor, como instrumento, Deus, para a Tua igreja, para o Teu reino, Senhor. Me coloco diante de Ti. Te peço graça, Senhor, ousadia do Teu Espírito sobre a minha vida, Pai. Abençoa os Teus servos que vão ouvir a palavra, que essa palavra possa falar aos seus corações de uma maneira poderosa, Senhor. E nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque também nós vamos pegar algum trecho de Daniel capítulo 2. Se nós fôssemos dar um tema para essa mensagem, eu gostaria que vocês guardassem agora essa mensagem. Chama-se Vivendo Dias de Cativeiro Cultural, mantendo a esperança entre a adversidade e a oportunidade. Meus irmãos, esse texto ele é conhecido, já foi muito pregado, já foi ensinado, mas ele é um texto que fala muito aos nossos dias atuais. Nós vivemos hoje um dia de muita diversidade cultural, nós vivemos um dia de mundo de polarização de ideias, mundo de ideias, de ismos, de tantos sofismas que existem por aí. E no tempo de Daniel também era assim. O contexto de Daniel é que vocês vejam que há a questão de uma invasão militar. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um grande império, ele entra de maneira forte, com um grande exército, com um poderio militar da época muito forte. Ele invade Jerusalém e ele conquista aquele povo, aquela região, não só Jerusalém, mas outros povos também daquela região. E ele tem agora a seguinte ideia de deletar a identidade cultural daquele povo. Porque para os babilônios não era apenas uma conquista militar. Ele precisava solidificar naquela cultura, naquela região, uma cultura babilônica. E para isso Nabucodonosor teve a ideia, e tinha a ideia, de pegar os melhores do reino. Então, dentre aqueles povos que foram dominados, os judeus, Nabucodonosor decidiu escolher os altos da nobreza, as pessoas ricas, as pessoas que tinham conhecimento, os nobres, os súditos, os estudiosos da época, os homens que tinham conhecimento da época. Nabucodonosor deporta então essas pessoas para Babilônia, para servirem na casa da Babilônia, servirem no reino da Babilônia. E aí, nessa deportação, nós vemos aqui a história desses jovens: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. 4 jovens talentosos que eram referência na sua comunidade, referência no meio do seu povo, e eles agora são levados para a Babilônia. E aí o que acontece? Quando chega lá pelo texto, acontece que eles vão ser recepcionados pelo eunuco do rei, eles vão viver entre o palácio, ele vai viver entre aqueles lugares que somente a ala real convivia. E aí agora ele vai provar das finas iguarias dos reis, ele vai ser ensinado na cultura, ele vai provar da culinária, ele vai ser ensinado em todas as artes dos caldeus, toda a ciência dos caldeus. E aí, nesse ambiente, nessa situação, nós vemos que Daniel ele acaba sendo inserido nessa cultura babilônica. O rei oferece o que há de melhor para ele. E aí na escritura também nós vemos que essa cultura babilônica, talvez você possa fazer um paralelo hoje entre a cultura babilônica, entre uma cultura cristã e uma cultura babilônica. Eu explico por quê. Porque a cultura babilônica na Bíblia, ela é simbolizada como uma cultura maléfica, como uma cultura demoníaca. Onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, onde João fala que a Babilônia é a habitação de demônios. Por quê? Porque a Babilônia representa um símbolo cultural do mal, ela representa toda a estrutura do mal, um poderio econômico, social, político, cultural, comportamental, do mal. Então, quando nós vemos esse símbolo da Babilônia, nós vemos essa questão do mal dentro da sociedade. Nós vemos que essa questão da dominação é algo que tem uma importância muito grande. Filósofo Aristóteles dizia que para conquistar uma sociedade, conquistar um povo, não precisa apenas conquistar de forma militar. Você tem que conquistar a cultura, você tem que conquistar os saberes do povo, você tem que conquistar o espírito, a alma do povo, no sentido da cultura. E então você controla toda
toda a cultura, você controla a maneira de falar, de pensar, de agir de uma sociedade. Quem vence as guerras culturais tem a premissa de decidir como serão as coisas. Então os babilônios entendiam muito bem isso, que não bastava dominar Jerusalém, ele tinha que conquistar, ele tinha que enfraquecer, e para enfraquecer ele tinha que tirar os melhores. Hoje nós vivemos também em um certo tipo de cativeiro. Nós vivemos hoje um conflito cultural, uma guerra cultural, um cativeiro cultural, onde nós, às vezes cristãos, somos incompreendidos. Nós vemos, por exemplo, a ideia do marxismo cultural, onde que se diz que não se decide usar armas, mas você destrua os pilares da sociedade, da cultura judaico-cristã, e você destrói toda uma sociedade, você muda toda uma cultura. Então esses pilares eles têm que ser destruídos pela ideia do marxismo cultural. Nós também vemos a questão da ideia da impregnação do marketing. O que é isso, impregnação do marketing? Essa ideia de impregnação do marketing é como nós somos bombardeados, irmãos, todos os dias por ideias, por filosofias, por pensamentos, seja na mídia, seja na política, seja no entretenimento. Nós somos bombardeados de ideias, e essas ideias elas trazem um fundo por trás, trazem uma filosofia por trás. Nós não devemos esquecer que nós viemos da ideia de que nós somos seres culturais. E nós vamos aqui remeter lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus fez o homem e colocou no jardim, Deus o colocou para cultivar a terra. Essa palavra cultivar vem de culto, ou seja, para cuidar da terra. Culto, então, nesse sentido, para nós cristãos, é a soma das atribuições espirituais do povo. Deus manda para que nós cuidemos da terra, cultive a terra. Deus manda o primeiro homem, Adão e Eva, cuidar da terra, cultivar a terra e criar uma cultura a partir da terra. Então nós vemos, diante desse cenário de guerra, diante desse cenário conturbado, nós vemos esses jovens levados para Babilônia. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm presenciado essa guerra no dia a dia? Você tem presenciado, você tem percebido isso, sobre essa guerra cultural que nós vivemos, esse conflito que nós vivemos, de valores, de ideias. Nós somos um povo incompreendido, e muitas vezes até quando se fala de cristianismo, quando se fala de igreja evangélica no Brasil, as pessoas têm uma ideia de que são pessoas arcaicas, são pessoas retrógradas, são pessoas com ideias que acreditam em um livro que é conturbado. As pessoas questionam isso diariamente, constantemente nós vemos esse tipo de questão. E é nesse cenário que nós estamos vivendo, o mesmo cenário que Daniel e os jovens viveram na Babilônia. E aí agora nós vemos Daniel vivendo em um contexto totalmente avesso, totalmente ao contrário aos princípios e valores da palavra de Deus. Lembre-se que Daniel foi um jovem que foi criado com os ensinos da Torá. Ele foi um jovem criado com a cultura de Deus, com a cultura religiosa judaica. E aí nós vemos esse conflito, talvez você não perceba, mas nós estamos vivendo em um cativeiro. Mesmo jeito, quando você liga a televisão, assiste a uma série da Netflix, quando você vê na sociedade que não existe mais masculino ou feminino, mas são todos, não existe mais todos ou todas, existe o todos, nem o certo, nem o errado, existe o relativismo, onde as pessoas, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu pensamento pós-moderno. Nós vemos na mídia, no cinema, nós vemos na regearia verbal, que diz que não se chama mais de sexo, e sim de gênero. Nós vemos no hedonismo, onde diz que o prazer, que o importa é ser feliz a qualquer custo, e que se exploda o mundo, que se exploda os valores, o que importa é ser feliz. Nós vemos na intolerância religiosa, só para vocês terem ideia, essa semana, um homem no Egito, um grande comerciante do Egito, cristão, copta, ele ajudou a construir uma igreja.
E ele, por construir a igreja, o Estado Islâmico foi lá, terroristas islâmicos foram lá e o sequestraram e o mataram, simplesmente por construir uma igreja. Talvez você não tenha percebido, mas você não está mais em Judá, você está na Babilônia. Talvez você ainda não tenha percebido nos nossos dias que nós não estamos mais no ambiente religioso judaico. Nós não estamos mais naquele ambiente onde se prega a palavra de Deus. Nós estamos em um cativeiro cultural. E detalhe, você ainda talvez não tenha percebido, eles são a maioria. E você também talvez não tenha percebido, eles detêm o poder. E pensam diferente totalmente de você, ou diferente de nós. Daniel, é esse o cenário que nós vivemos, cenário difícil, de cativeiro. E agora Daniel, diante dessa situação, diante de todo esse cenário, vivendo contra os jovens de outras religiões, vivendo contra os jovens de outras culturas, ele agora tem um grande desafio, que é a questão de não se contaminar com as iguarias do rei. Isso você vai ver lá no versículo 8. Abra sua Bíblia em casa e veja no versículo 8. Agora você pergunta, o que é que tem a ver a comida com tudo isso? Que mal há em comer? O cristão, ele pode comer tudo o que for preciso para sobreviver. Lá em Coríntios, nós vamos ver que Paulo diz que quando havia um conflito entre os irmãos sobre comer carne ou não, ele diz que os ídolos não são nada, que os ídolos não significam nada, e que nós podemos comer tudo, mas desde que não faça o nosso irmão mais fraco na fé pecar. Então o cristão, ele pode sim comer de tudo, ele pode até viver de forma plena na cultura, se inserir na sociedade, viver como as pessoas vivem, comer como as pessoas vivem, participar de tudo isso. A questão não era porque ele foi comer algo que era sacrificado ao diabo. Como alguém diz que comer no McDonald's, ou agora usar o sapato da Nike, onde a Nike lançou um sapato que é um número X de unidades, 666, e alguém disse que era sacrificado aos demônios. Eu não sei se vocês viram essa notícia por aí. A questão não era essa. A questão que Daniel decide não se contaminar com as iguarias do rei é porque ele, por causa da questão da idolatria. Entenda, Daniel aceitou muito bem ser trocado os seus nomes. E para o judeu o nome tem um significado, uma importância muito grande. Quando alguém nascia e alguém atribuía um nome, aquele nome representava uma bênção, representava uma aliança, representava algo de Deus para a vida daquela pessoa. E agora Daniel está num contexto judaico, onde o rei chega e muda o seu nome. Imagina aí, o rei chegar, alguém chegar e mudar seu nome, e colocar seu nome de Astarote, ou colocar seu nome de um deus aí maligno, ou um demônio, e você ter que encarar isso, sabendo que o seu nome é a sua identidade. Mas nem isso abalou Daniel e seus amigos. Mas entenda, existe um momento em que nós temos uma linha tênue, que nós não podemos ceder. E aí isso é o que aconteceu com Daniel. Um caráter construído em cima de decisões. Daniel não decidiu, ele não quis se contaminar com as iguarias do rei, por conta de uma questão não só da culinária judaica, mas por uma questão de limite mesmo da sua vida. Nós temos os nossos limites. Daniel achava que ali talvez fosse a última linha que ele poderia cruzar. Ali talvez fosse o último limiar entre ele se manter firme a sua fé ou ser inserido pela cultura babilônica. E aí Daniel decide agora não se entregar a essa proposta de dominação. Ele toma uma postura radical. Daniel tolera a cultura babilônica, mas até que não afinja a sua fé, até que não atinja o coração da sua fé. E aí, tem uma frase que Jesus diz que se o sal perde o sabor, nada mais serve a não ser pisado pelos homens. Daniel entendia que ele não poderia ceder. Eu pergunto para você nessa noite,
O que é que você tem sofrido diariamente ou constantemente, desafios, e que tem levado você a ceder a sua fé, abrir mão dos seus valores, abrir mão dos valores cristãos, abrir mão dos valores da palavra de Deus? Você tem colocado limites para isso? Você tem colocado um ponto final ou um limite para onde você pode ou deve conduzir a sua vida? É essa a situação de Daniel. E aí, Daniel, por conta dessa decisão deles, Deus honra a fidelidade de Daniel, porque Deus sempre está conosco para nos ajudar. E Ele olha e conhece as intenções do nosso coração. E Daniel, por ser um jovem que tinha um temor a Deus, ele decide não ceder. Não ceder. Nós sabemos muito bem que hoje nós vivemos esse apelo cultural. E que se nós não tivermos cuidado, nós acabamos sendo inseridos pela cultura. Uma cultura não cristã. Você hoje é bombardeado, repito, bombardeado constantemente. Nessa hora o seu filho pode estar no celular assistindo algo que não é cristão. Você vê nos grandes cinemas, nas grandes redes de televisão, de entretenimento, né? As grandes redes streams de filmes, de seriados, você vê valores não cristãos, você vê na política valores não cristãos, você vê na cultura valores não cristãos. E se você acaba cedendo, você acaba sendo inserido. E às vezes, quando você é inserido por uma cultura demoníaca ou babilônica, dificilmente você vai conseguir voltar atrás. E aí Daniel consegue. Aí nós vemos a providência de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, porque Deus, olha agora, olha aí, Deus ele honra a fidelidade de Daniel, porque Deus move o coração do eunuco. Porque se você for ver lá na frente, o eunuco ele pega e diz assim: olha, eu não posso ceder isso para vocês, porque se vocês deixarem de comer aqui a comida, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar debilitados, e vocês vão chegar diante do rei com um semblante triste, e aí o que é que vai acontecer? O rei vai mandar me matar. Aí Daniel, nesse momento, veja o que é a prudência, queridos. Como nós cristãos também temos que dialogar com a outra parte, temos que ter esse contato e podermos dialogar de forma paciente. Porque Daniel poderia ter dito: olha, você vai fazer assim porque é minha religião, porque a minha fé diz que é assim. Não. Daniel, ele chama aquele eunuco e diz: não, espera ainda, faz o teste com a gente. Nos conceda que a gente fique tantos dias comendo legumes e daqui a tantos dias vocês vão ver que o nosso semblante vai estar bom. Vai estar bom, vai estar agradável, nós vamos estar diante do rei. E aí Deus dá graça a Daniel, e aí o eunuco faz isso. E aí nós vamos ver lá no texto na frente, que Daniel agora comparece diante do rei, com os semblantes melhores que os outros, que estavam comendo todo tipo de comida, bebendo todo tipo de bebida. Eles chegam mais sábios diante dos reis, com uma boa aparência, e se destaca diante do rei. Em tudo isso nós vemos o que? A providência de Deus, o cuidado de Deus. Quando nós vivemos, irmãos, os valores do reino, podemos ser exemplo e testemunho de Cristo para todos. Ser discípulo é reproduzir e multiplicar o que Jesus tem de melhor. Veja, Daniel, naquele cenário, ele poderia criar conflito, ele poderia brigar, ele poderia criar um alvoroço ali, mesmo no cativeiro, mesmo em uma situação difícil, ou então ele poderia ser inserido, né? Poderia ser, acabar sendo abduzido totalmente por aquela cultura, mas não, Daniel decide manter os seus valores e a sua fé acima de tudo. Então Deus nessa noite nos convida a manter essa fé, a manter essa firmeza com os nossos valores, com os nossos princípios cristãos, com a palavra de Deus. Irmãos, não cedam, não ceda, mas entenda que nós estamos em um ambiente que nós temos conflitos, e aí nós vamos ver isso, porque nós temos, como é que nós vamos viver essa fé no meio de um mundo tão conflituoso e tão divergente dos valores que nós temos? Nós vamos ver que Daniel, com muita sabedoria de Deus, soube conduzir isso muito bem. E aí, nós vamos ver no capítulo 2, que não deu aqui para nós lermos, mas no capítulo 2 acontece um fato inusitado e bem intrigante. Porque o rei, ele tem um sonho. Ele tem um sonho
E isso lhe perturba muito. E os irmãos sabem pelas Escrituras que quando um rei sonha, algo tem que ter resposta. Há um alvoroço, porque os reis acreditavam que sonhos representavam a vontade dos deuses, ou alguma coisa para eles, um sinal, uma visão, ou algo de Deus, ou dos deuses para ele. Então o rei, ele chama agora todos os sábios, entre aqueles sábios havia Daniel, entre aqueles homens astrólogos, estudiosos, né, homens com muito conhecimento. O rei chama e diz, e pede algo muito difícil para eles. O rei, olha, diferente do faraó, que teve um sonho e falou para José, e pediu para que José interpretasse o sonho, o rei decide ter algo que ainda é mais difícil. Por quê? Porque o rei chega agora e diz assim, olha, eu não quero que vocês sábios interpretem o meu sonho. Talvez Nabucodonosor, alguns estudiosos vão dizer que talvez Nabucodonosor não confiasse naqueles sábios. Então poderia achar que eles talvez manipulassem o rei, se o rei fosse contar o sonho. Então o rei pede algo mais difícil. Eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei e quero que vocês me deem a interpretação. Ou talvez Nabucodonosor não lembrasse totalmente do sonho. Então ele precisava que os sábios revelassem a ele. E aí nós vamos ver que aqueles homens ficaram desesperados diante daquela situação. Porque disseram, como é que nós vamos interpretar? E todos eles... E aí o rei chega logo com um decreto e diz, olha, ou vocês interpretam ou vão morrer todo mundo. Eu vou mandar passar fio de espada ou jogar na fornalha, vão morrer. Agora aquele que interpretar vai receber postura, vai ser o terceiro no meu reino, vai receber riquezas, honrarias, vou colocar em um lugar de destaque. E aí aqueles magos, diante da situação, eles ficam agora desesperados. E ele chega para o rei, está lá nos versículos anteriores, depois você lê em casa, ele chega para o rei e diz, rei, não há nenhum mago que possa interpretar, não há nenhum mago que possa dizer o que os deuses são capazes de fazer, somente os deuses são capazes de revelar os sonhos dos homens. Aí isso ofendeu muito o rei, porque o rei se achava o quê? Divino. O rei se achava divino. E aí o rei sentencia todos à morte. E aí entre eles está Daniel e seus amigos. E aí nós vamos ver no capítulo 2, do versículo 14 ao 16, quando Arioque não é o nome de um homem, Arioque é uma posição de um militar, né, dentro da guarda babilônica. Diz assim, Arioque, capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 14 a 16. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigisse a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque lhe explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria uma interpretação. Meus queridos irmãos, que cilada, que momento difícil. Mas Daniel, homem que tinha um coração de Deus, um homem fiel ao Senhor, um homem que era direcionado por Deus, a qual Deus deu capacidade. No capítulo 1 nós vamos ver que Deus deu a ele capacidade, interpretação, deu a ele uma inteligência, deu a ele uma sabedoria divina. Daniel chega antes que o sábio mate e fala com ele, diga ao rei que dê um tempo, diga ao rei que dê um prazo para que a gente possa trazer a resposta para ele. E aí Deus nessa noite diz assim para nós, tenha sabedoria e bom senso, mas não perca a ousadia. Veja aí o que é que Deus diz para nós, que nós tenhamos sabedoria e bom senso, mas não percamos a ousadia. Porque veja a ousadia de Daniel, aqueles sábios já estavam condenados, todos estavam condenados, mas Daniel agora chega para o rei e diz, olha, rei, há um Deus no céu. Nós vamos ver que Daniel vai orar, Daniel vai clamar ao Senhor e pedir a interpretação, e Deus dá a ele a interpretação. E ele chega agora diante do rei e diz, olha, rei, fique sabendo que há um Deus no céu. Eu quero dizer para você nessa noite que há um Deus no céu, que está olhando para a sua vida,
que conhece as dificuldades que você passa, conhece as lutas que você passa, conhece os problemas que você encara. Ele está com você nos momentos de adversidade, Ele está no momento em que você é confrontado com a sua fé, Ele está com você e com a sua família nos momentos em que você, como cristão, é desafiado a viver uma vida cristã, no meio de uma sociedade difícil, no meio de um mundo de tantos conflitos. Deus está com você. E Daniel diz: olha, ó rei, há um Deus no céu. E aí no versículo 18, quando Daniel ainda em oração, Daniel pedindo a Deus ainda a interpretação e a revelação do sonho, Daniel diz assim, Daniel pede a oração para os seus amigos, está lá no versículo 18. Vamos ver aqui o versículo 18 para ver o que é que diz? Nós já estamos terminando, irmãos. Diz assim a palavra, para que pedisse. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus servos, companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Veja aí, meus irmãos, como é importante ter pessoas para orar por nós. Nessa noite eu lanço um desafio a você. Eu já lancei esse desafio, o pastor já lançou esse desafio. Coloque seu nome no relógio de oração da igreja. Como é importante, irmãos, nós temos pessoas para orar por nós. Como é importante você ter pessoas que possam cobrir a sua vida de oração. Pessoas que intercedem por você, pela sua família, pelas suas causas. Como é importante ter amigos que têm esse compromisso com Deus de viver essa vida de oração. Então, meu desafio nessa noite aqui, depois do culto aqui, você pegue o seu WhatsApp, seu celular, e mande mensagens para 5, 10 amigos, pessoas que são íntimas, pessoas de confiança sua, e peçam para que orem pela sua vida. Eu mesmo já peço para que vocês orem pela minha vida, porque eu sou necessitado da graça de Deus. Então, tenha amigos, tenha pessoas para orar por você, porque ter um grupo de amigos cristãos é importantíssimo, porque estar na Babilônia sozinho é sinal de destruição, irmãos. Estar nesse mundo, estar nesse contexto em que nós estamos vivendo, sem amigos para orar, é sinal de destruição de você e da sua família. Por isso que é importante estarmos juntos no círculo de oração, estarmos juntos em congregações, os grupos de vida. Por quê? Porque nós oramos e compartilhamos o amor de Deus uns com os outros e cuidamos uns dos outros. Então Daniel, no momento de maior dificuldade, ele lembra que há amigos para orar por ele. Como é importante ter amigos. E aí Daniel agora aproveita a adversidade e aí transforma em uma oportunidade para demonstrar o amor de Deus pelos homens e mulheres, mesmo que não concorde com as suas práticas. Isso é ser cristão. Porque veja bem, talvez, se nós estivéssemos naquele contexto de Daniel, quando o rei desse o edito que ia matar, o rei desse a ordem que ia matar os astrólogos, os sábios de outras religiões, os homens de outras religiões, as pessoas que praticavam idolatria, a gente até talvez dissesse assim, opa, que oportunidade agora como cristão, vou orar a Deus para Deus me dar interpretação, vou chegar agora para o rei, vou dar a interpretação e vou dizer, ó rei, manda matar o restante desse povo aí, que esse povo só adora deuses falsos, eles não adoram o Deus verdadeiro, e deixa somente a nossa religião, que é a religião verdadeira. Mas Daniel poderia ter solicitado isso ao rei, que exterminasse os magos, encantadores, e deixasse apenas eles e seus amigos. Isso não é chocante, irmãos, quando nós vemos em Deuteronômio, onde Deus diz claramente que no meio do povo de Israel não haja encantadores, não haja quem pratique feitiçaria, não haja quem pratique idolatria, porque para isso é abominável diante do Senhor. Então não seria nada demais para Daniel pedir ao rei que o rei agora matasse esses homens e deixasse somente ele e seus amigos, porque adoravam o Deus verdadeiro. Ou que o rei apenas instituísse uma religião agora na Babilônia, a religião do Deus Jeová, do Deus verdadeiro. Mas não, Daniel, naquele momento de adversidade, ele decide ter compaixão daqueles homens, porque ele pede por ele e pede por aqueles homens, mesmo que ele não concorde com as práticas daquelas pessoas.
o seguidor de Jesus, sempre tem compaixão. Como você tem orado por esse mundo? Como você tem falado do amor de Deus para as pessoas? O seu amor se refere a destruir essas pessoas, a não ter compaixão por elas? Recentemente houve uma polêmica de um pregador, de um pastor que desejou a morte, disse que desejava a morte de um comediante da internet, que inclusive está internado. Isso repercutiu muito mal. E algumas pessoas devem ter perguntado, chegaram para mim e perguntaram o que é que eu achava disso. E as pessoas disseram, rapaz, aquele comediante fez uma comédia em um stand-up ou um vídeo onde ele zombava da fé cristã, zombava da fé de Jesus, em Jesus. E eu disse, se Deus é misericordioso com todos, com os ímpios, foi misericordioso com nós, por que não ser misericordioso com ele, que também necessita da graça de Deus como nós necessitamos? Eu disse que Deus o amaria e o perdoaria e, possível, salvaria ele. E Daniel faz justamente como Jesus faz, porque Jesus também, naquele contexto judaico, religioso, veja como Jesus ele é misericordioso, ele chega para as prostitutas, ele chega para os bêbados, ele chega para os doentes, os excluídos daquela sociedade. Aquelas pessoas que não são desprezadas, que não são alvos da compaixão, ele chega com amor, com misericórdia. Até mesmo para os religiosos da época, até para os fariseus. Ele chega com amor e misericórdia. E abraça, e ama, e orienta, ensina. Porque Jesus é um homem que sempre decide amar e ser misericordioso com aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Então, nessa noite, eu quero que você coloque no seu coração uma coisa. Todos nós, o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós congregarmos, o fato de nós termos uma carteirinha da nossa igreja, o fato de dizimarmos, o fato de estarmos vivendo uma vida religiosa, isso não nos garante uma vida para o céu. A vida para o céu, a salvação, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Ela não vem de nós. Não é pela nossa religiosidade, não é pelas nossas boas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, somente pelo amor de Deus por nós. Então, nessa noite, assim como Daniel teve misericórdia daqueles sábios, Deus nos desafia a também amar essas pessoas, a ser tolerantes com elas. Isso não quer dizer que nós não devamos em certos momentos ou em todos os momentos nos posicionar como Daniel se posicionou, em suas práticas, em sua cultura, em suas filosofias, em sua maneira de viver. Nós devemos ter a nossa posição cristã, mas nós devemos amá-los. E aí no versículo 28, Daniel diz assim para o rei, ele se apresenta, Deus dá a resposta, e ele chega agora para o rei e diz assim, Daniel respondeu no versículo 28, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí nós vemos Daniel diante do rei. Ele não deixa agora de verbalizar quem é a fonte de sabedoria dele. Ele diz, olha, a fonte da minha sabedoria não vem do meu conhecimento babilônico, não vem do meu conhecimento judaico, a fonte da minha sabedoria vem do conhecimento de Deus, foi Deus que me deu esse conhecimento. Eu falo isso, irmãos, nessa noite, porque é importante nós verbalizarmos a nossa fé, é importante nós falarmos a nossa fé, a respeito da nossa fé, porque sem a pregação não há salvação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, diz o Senhor. Existem aí grupos evangélicos que atuam nas mais diversas áreas, engajados em movimentos sociais, em movimentos de compaixão, nos serviços aos menos favorecidos, na sociedade. E eles insistem em dizer que tão somente a presença deles, o cuidado deles vão fazer uma diferença. E vão dizer que isso é o evangelho. Mas eu quero dizer que não é verdade. Há uma frase que diz, pregue o evangelho em todo tempo, se necessário use palavras.
Mas nós vemos que isso é resultado do Evangelho. Cuidar do próximo, amar o próximo, cuidar das pessoas, ter compaixão pelas pessoas. Isso é o que Jesus faria, isso é resultado do Evangelho nas nossas vidas. Mas nós não devemos esquecer que nós temos que verbalizar, porque a palavra de Deus, Paulo deixa muito claro, que a fé somente vem pela pregação da palavra. E a pregação da palavra é que tem o poder de colocar a fé nos nossos corações e produzir fé. E através disso, nós podemos viver o amor e o cuidado de Deus. Mas nós somos desafiados a verbalizar a nossa fé. Eu pergunto para você nessa noite, você tem falado da sua fé para as pessoas? As pessoas têm olhado para você e têm visto Cristo na sua vida? O que as pessoas falam sobre você? O que as pessoas falam sobre você tem um significado muito grande. O que é que as pessoas pensam ao seu respeito? Será que elas têm visto a sua vida, a sua fé? Será que você tem verbalizado sobre a sua fé? Você tem falado sobre a sua fé no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no contexto onde você vive ou você está inserido, no meio das pessoas? Porque também, irmãos, é importante nós colocarmos aqui que é importante a igreja ter a maneira certa de falar. Há pessoas que chegam na igreja, seja no ambiente pentecostal, ou reformado, ou de outras igrejas ou comunidades, e às vezes elas se sentem um peixe fora do aquário, porque nós não temos a maneira certa de expressar o amor de Deus, ou de falar o amor de Deus. Às vezes a gente fala com jargões, com as nossas maneiras de falar, e as pessoas ficam distantes, sem compreender. Mas Deus nos desafia nessa noite a verbalizar a nossa fé e falar de uma maneira próxima para essas pessoas, falar de uma maneira que elas entendam as verdades do Evangelho. E aí agora nós vamos ver como Deus faz o milagre, porque o rei, Daniel agora interpreta o sonho diante do rei. E aí Daniel chega e diz assim, ele diz diante do rei, antes de falar, ele diz no versículo 30, ele demonstra a humildade que ele tem. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 30, quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria que outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação, entendas o que passou pela tua mente. Nós vemos aqui que Daniel, nesse momento também, ele não se orgulha de ter a revelação de Deus. O pastor aqui pregou no domingo e falou justamente sobre esse orgulho que as pessoas têm dessa religiosidade, de se acharem superiores às outras pessoas porque acham que tem uma espiritualidade maior do que as outras. Mas Daniel não, ele tem essa humildade de entender que tudo que ele tem vem de Deus, vem do Senhor. Assim também Jesus, ele era humilde. Jesus disse, sejais humildes e mansos, que não sejamos julgador dos outros, de amigos, de que não são cristãos. Nós acabamos com a nossa religiosidade, com o nosso egoísmo, com a nossa orgulho espiritual, julgando as pessoas, condenando as pessoas, se sentindo superior. Nós devemos ter cuidado, irmãos, nesses dias com as redes sociais, com essas disputas que nós temos, com esse mundo polarizado, acabamos ofendendo as outras pessoas, humilhando as outras pessoas, se sentindo superior às outras pessoas. E nessa noite, Deus nos diz que nós não devemos confundir humildade e mansidão com omissão sem posição. Porque o ser humilde e manso é uma característica do cristão. Mas o cristão também, ele não pode ser omisso. E ele não pode também viver uma vida sem oposição a certas verdades. Nós somos desafiados a viver uma oposição da verdade, uma oposição onde nós temos valores cristãos. E aí Daniel revela ao rei que o seu reino passará assim como os outros. Daniel diz, olha rei, deixa eu só dizer uma coisa para você, o seu reino vai passar. Vai vir outros reinos, vocês vêem lá no capítulo 2, vai vir outros reinos e assim diante, e assim por diante. Mas há um reino que não passará, que é o reino do Senhor. Eu quero dizer que a política passa, os conflitos entre partidos passam, as guerras culturais passam,
os impérios passam. Os Estados Unidos, que é a grande potência militar e econômica do mundo, já está sentindo aí o abalo, porque está vindo aí um concorrente, a China. Então os reinos passam, mas eu quero dizer nessa noite que o reino de Deus não passa, porque o reino de Deus é eterno, como já diz aquele louvor, né? O reino do Senhor é eterno, ele perdurará para sempre, louvado seja Deus. O reino do Senhor não terá fim, o reino do seu ungido durará para sempre, porque essa é a vontade do Senhor, que o seu reino viva e estabeleça para sempre. E aí eu digo mais para você, que esse reino também, ele não dura só para sempre, ele está aqui agora conosco, porque Jesus disse, o reino de Deus já habita convosco e estará em vós. Então quero dizer para você que na sua casa, na sua comunidade, no lugar onde você está vivendo o reino de Deus na sua vida. E o reino de Deus já está presente na sua vida, certo? Quando você vive a sua vida de fé, você está com o reino de Deus. Então nessa noite, eu queria trazer agora para encerrar algumas reflexões. A primeira é, algumas coisas para você guardar no seu coração. Primeira, tenha consciência que você é estrangeiro. No contexto da Babilônia, a nossa missão é ser bênção. Irmãos, guarde isso nos seus corações. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, a nossa vida é como um sopro, nós somos aqui de passagem. Nós devemos justamente fazer o que? Viver o amor de Deus nessa sociedade corrompida, viver o amor de Deus, viver o Evangelho, influenciar o mundo com o Evangelho, né? Com os valores cristãos, onde as pessoas olhem para as nossas vidas, onde as pessoas olhem para o nosso testemunho, olhem para a nossa fé e se sintam impactadas. É isso o desafio de Deus. Deus nos chama para ser referência nessa sociedade. Deus nos chama para levantar Daniel, jovens que possam impactar na política, que possam impactar na ciência. Deus nos chama homens, mulheres. Cadê os advogados cristãos? Cadê os políticos cristãos? Cadê os homens e mulheres? Cadê os empreendedores cristãos da nossa sociedade? Deus desafia-nos nessa noite a vivermos essa fé, essa coragem, essa esperança no nosso coração de impactarmos essa sociedade, impactarmos esse mundo com as verdades do Evangelho. Deus nos desafia a mudar a nossa casa, a nossa família, com a verdade do Evangelho. Decisões de manter a sua identidade e relevância. Deus nessa noite também nos diz que nós devemos manter a nossa identidade de fé, e não podemos ceder, irmãos. Qual a linha que nós não podemos ultrapassar? Será que você ultrapassou os limites da sua fé e foi para a cultura babilônica, cedeu aos encantos do mundo, cedeu aos encantos de uma sociedade que está sem Deus? Então Deus nessa noite diz que nós precisamos voltar aos valores do reino, precisamos voltar aos valores cristãos, precisamos voltar a uma vida piedosa, uma vida com Deus. E Deus também diz nessa noite que nós devemos também comer à mesa e escutar as necessidades das pessoas, porque eu vejo Daniel, ele está lá com aquelas pessoas, ele está inserido naquela sociedade, ele está inserido naquele mundo, no mundo acadêmico, no mundo babilônico, ele está lá, mas ele está ouvindo as necessidades das pessoas, porque quando nós paramos, Daniel não comeu os manjares do rei, mas esteve se alimentando com outros durante seu exílio, está lá na palavra. Então aproveite a oportunidade que Deus lhe dá e escute as aflições daqueles que não partilham a sua fé. A partir do momento que você escuta as aflições daqueles que não partilham a sua fé, eles também vão ouvir a sua fé. Eles vão abrir também seus corações para poder ouvir a sua fé. E a última aqui também, compartilhe a sua fé. Se você está presente, se você escuta as necessidades deles, você ganhará o direito de se ouvir e de se compartilhar a sua fé. E a última aqui, você não pode estar sozinho. Você precisa de um grupo de amigos comprometidos com a oração, pessoas que orem por você. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que você não esteja só nesse momento de tantos conflitos, de tantos problemas, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à economia, questões de ansiedade, depressão, muitas pessoas se sentem ansiosas. Que você não esteja sozinho. Márcio, mas eu não posso receber visitas em casa por causa do distanciamento social. Mas você tem como falar com as pessoas, você tem internet, você tem WhatsApp, você tem outros meios que você pode conversar com outras pessoas.
Aqui na igreja nós também temos o nosso pastor, onde ele faz um serviço pastoral de aconselhamento. Agende o seu dia para ouvir também uma palavra. Talvez você precise de um conselho, talvez você precise de alguém que ore por você. Então, nessa noite, o meu apelo é que Deus nos chama, irmãos. O apelo de Deus para as nossas vidas é que Deus nos chama para que no meio da Babilônia nós possamos manter a nossa fé. E não só mantermos a nossa fé, mas agirmos com compaixão e ousadia para falarmos do amor de Deus. Que Deus nessa noite nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a mantermos a nossa fé. Eu quero orar por você nessa noite para encerrar e agradecer aqui a oportunidade ao pastor, agradecer aos irmãos da mídia que tiveram paciência de estar aqui acompanhando, trabalhando para esta obra, né? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por nesta noite, Senhor, o Senhor falar conosco. Nós vivemos um ambiente difícil, Senhor, uma guerra cultural, um ambiente cultural de muitas disputas, de muitas ideias, de muitos sofismas, ó Deus. Mas nós decidimos, ó Deus, não contaminar o nosso coração com as iguarias, com as filosofias vãs, com as ideias que o mundo tem por aí. Nós decidimos nessa noite guardar os nossos corações e as nossas vidas na Tua palavra, Senhor. Então visita Teu povo, dá sabedoria, Senhor, para este momento. Deus, a manter firme a sua fé. Ousadia, coragem, Senhor, esperança, para que possamos, ó Deus, passar por esses dias difíceis, dias tenebrosos, e que possamos, ó Deus, com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, que é como um raio de sol, que irradia sobre as pessoas. Deus, que a Tua palavra possa irradiar os corações, que a Tua palavra, Senhor, possa irradiar as vidas, que as pessoas venham ser impactadas, que as pessoas olhem para as nossas vidas, olhem para as nossas famílias, olhem para o nosso estilo de vida, olhem para a nossa maneira de viver e vejam Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações, e que elas possam também ser impactadas. Também te peço, Senhor, que nesse momento nós possamos ter o amor, ter o cuidado, ter a tolerância, ter o respeito, Senhor, por estas vidas, compaixão delas, porque também somos alvos da graça Tua, Senhor, somos alvos da Tua misericórdia, e te pedimos que o Senhor também tenha misericórdia sobre as vidas deles. E assim, Deus, nós já te oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor. Diga isso nessa noite para Ele. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Queridos irmãos, ministrados por Deus, o nosso coração está, e em gratidão ao Senhor, nós vamos agora concluir com a bênção apostólica. Já tivemos a oração concluindo. Eu quero celebrar a Deus pela vida do Márcio, que ministrou essa palavra ao nosso coração, e a todos vocês que permaneceram conosco, que a bênção do Senhor repouse sobre os vossos lares. A bênção apostólica. Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, Senhor, a comunhão, as doces e ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós, e você declare amém. Assim seja, que a bênção do Senhor repouse sobre nós.